Beleza, galera? Hoje é dia 4 de setembro de 2018, todo mundo deve ter acompanhado o incêndio no Palácio Imperial, também conhecido como Museu Nacional, que ocorreu no último final de semana, e aqui vai a minha opinião, porque todo mundo quer achar um culpado e eu achei. Não é, ou não são, os bombeiros os culpados, viu? Segundo o reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, filiado ao PSOL, falou que a culpa é dos bombeiros. Militantes do PSOL, a gente sempre sabe que eles vão tentar colocar a culpa ou é na polícia, ou é no bombeiro, ou é na sociedade, ou é em qualquer outra coisa, menos neles. Então a culpa é de todo mundo, principalmente da polícia e do bombeiro. Antes de entrar no tópico, tá aqui minha solidariedade, fiquei triste com isso que ocorreu. É uma perda inestimável, incalculável. Como é que você calcula, por exemplo, a primeira fóssil feminina aí da América Latina? De um fóssil de 12 mil anos. Como é que você calcula o valor disso? Como calcular o valor de uma múmia num sarcófago fechado trazido por Dom Pedro II na época do Império para o Brasil? Uma obra raríssima no mundo inteiro, como o próprio arqueólogo Rodrigo Silva fala a respeito nesse vídeo aí, ó. Havia uma múmia lá intacta, uma das poucas intactas, que nem em museus da Europa nós teríamos uma múmia com sarcófago intacto que não foi nunca aberto. Foi Dom Pedro II que trouxe essa múmia para o Brasil e começou a montar essa coleção de peças egípcias. Por volta de 20 milhões de itens, todos dizimados pelo fogo, as paredes com risco de desmoronarem. Como você calcula isso? Qual o tamanho do prejuízo? Só sei que é um grande prejuízo para a memória do nosso país, não só do nosso país, como da América Latina inteira. É uma tristeza danada ver aquela situação. Mas vamos lá, para os culpados. Eu separei em dois grandes grupos. Primeiro, os culpados indiretos e os culpados diretos. Para começar, os culpados indiretos, quem são? Você e eu. Por não nos preocuparmos em conhecer a nossa história, não nos interessarmos em saber do passado do nosso país, não nos interessarmos por saber o presente do nosso país e, quiçá, o futuro do nosso país, por não sabermos o que está acontecendo no país. A mentalidade revolucionária está aí, tentando corromper as nossas mentes, as nossas culturas, e a gente não tá nem aí, não sabe nem o que está acontecendo. Eu me coloco no bolo, demorei quase 30 anos para começar a entender o que estava acontecendo no nosso país, para me situar, e aí tem gente que até hoje não se ligou, e por isso que eu confesso que eu faço a minha meia-culpa aqui, gravando meus vídeos para o YouTube, para tentar divulgar um pouco de verdade aí, porque fiquei tantos anos omissos aí. E que isso já sirva de alerta para você, para começar a se movimentar. Faça alguma coisa, não deixe o inimigo nos vencer assim tão facilmente. Então, para começar, tá aí. Primeira culpa indireta é dos brasileiros que não se interessam pela autocultura, é dos brasileiros que não sabem o poder que tem nos votos. Falta um mês para a votação, tem gente que não sabe nem o que está acontecendo, vai votar no primeiro pangaré que aparecer lá, não sabe o que está rolando, vota num presidiário, quer votar num presidiário. E por que é importante isso? Você vai saber lá no final do vídeo. Mas vamos lá. Depois a gente parte para a culpa direta. Quem são os culpados diretos pelo que ocorreu lá? Primeiro, a mentalidade revolucionária, que vem corrompendo a nossa mente aqui, a nossa cultura do nosso país, desde muito tempo atrás. Lembre que em 1917 nós tivemos a primeira grande greve geral no Brasil, 1917. Em 1922 nós tivemos a fundação do Partido Comunista Brasileiro. Em 1935 nós tivemos a Intentona Comunista e assim por diante. A mentalidade revolucionária sempre aparecendo aí, tentando destruir a parada toda. E qual que é um dos principais objetivos da mentalidade revolucionária? É justamente destruir a cultura do país, destruir a memória do país. Por quê? Se você não sabe o que aconteceu no passado, você pode repetir o erro novamente no futuro, não tem problema nenhum. Então por isso que eles querem destruir o nosso passado, a nossa história, quer fazer com que você pense que o Império foi uma ditadura e uma monarquia absolutista e um monte de blá blá blá, e não foi isso que aconteceu. Então, primeiro, mentalidade revolucionária. Segundo, o nosso judiciário, com a sua famosa morosidade. Por que eu falo isso? Desde 2016 está rolando investigação encabeçada pelo Ministério Público Federal por causa do risco de incêndio que ocorria lá no Museu Nacional. Desde 2016, aí teve que pegar fogo mesmo em 2018 para ver, realmente tinham razão.
Então nós temos aí o segundo. Lembrando que o nosso judiciário, né, é uma das instituições que é visada pela mentalidade revolucionária, pelos globalistas e tudo mais, porque ela forma um dos pilares da sociedade ocidental, né? Ficou meio redundante, mas da nossa sociedade ocidental. Por quê? Direito romano, filosofia grega e ético-moral judaico-cristã. Então é um dos pilares. Quando você desacredita do judiciário, o que acontece? Você começa a acreditar que o Luiz Inácio, estando preso, ele é inocente. Por quê? Se você não acredita na instituição que condenou ele, logo ele é inocente. Então você vê no que repercute tudo isso. Você começa a acreditar que o impeachment é golpe, você começa a acreditar um monte de coisa quando você não tem credibilidade nas instituições. Então, tá aí mais um dos culpados. O próximo culpado é o governo, que desde 2013 reduziu drasticamente o valor gasto com a manutenção lá do museu. Lembrando que em 2014 o museu conseguiu 20 milhões para a reforma, mas o governo federal não repassou o valor. E o Ministério do Planejamento disse que em 2014 não existia a obrigação de repassar verba de emendas de bancada. A verba destinada ao museu encolheu mais de 330 mil entre 2013 e 2017, ou seja, durante o governo de Dilma e Temer, a chapa PT-PMDB. E o último dos culpados são os administradores. Se você não sabe, quem administrava o Museu Nacional era a Universidade Federal do Rio de Janeiro, cujo reitor e o vice-reitor são militantes ou filiados ao PSOL. Então você já imagina aí um revolucionário tomando conta de um local supostamente admirado pelos conservadores. Aí você já sabe que a cagada vai acontecer. Lembrando que a pessoa pode agir por ação ou por omissão. Então, na minha cabeça aqui, sem querer acusar ninguém, mas eu acho que eles estavam naquela situação assim, ó. Ah, tá com risco de pegar fogo? Se pegar, pegou. Se dane. Porque tava na cara que uma hora aquilo ali ia pegar fogo e ia pro brejo. Eu já participei ali no Museu Nacional, em banca de tese de mestrado em arqueologia, tinha planos para gravar o programa Evidências lá no futuro, visitei, e sempre eu ficava triste ao ver ali as instalações precárias, a falta de cuidado dos órgãos públicos, professores com salários atrasados, fiação exposta, muitas salas assim, não podendo ser nem abertas ao público, porque realmente o lugar era insalubre. E por que eu falei da importância do voto e da sua culpa e da minha culpa indireta? Porque, segundo o decreto 1916, de 23 de maio de 1996, ele diz lá no seu artigo 1º o seguinte: o reitor e o vice-reitor de universidade mantida pela União, que é o caso da Universidade Federal do Rio de Janeiro, qualquer que seja a sua forma de constituição, serão nomeados pelo presidente da República. Ou seja, quem escolhe o reitor e o vice-reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que vai manter o Museu Nacional, é escolhido pelo presidente da República. Então, quem escolhe o presidente da República? Você. E aí o governo federal repassa esse valor para a Universidade Federal do Rio de Janeiro, que aí vão destinar para onde deve. E com certeza, desse pouco dinheiro que estava chegando na mão deles, uma ínfima parte ia lá para o museu. O resto era destinado para o quê? Para eventos idiotas que ocorrem financiados pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Por exemplo, se você entrar lá no site deles, você vai ver que lá existiu eventos. Por exemplo, dia 17 de abril desse ano, Prêmio Nobel da Paz homenageia Marielle Franco em evento na Universidade Federal do Rio de Janeiro. 14 de dezembro de 2015, Leonídia, uma performance acima de qualquer preconceito. Fora os seminários LGBT da vida e tudo mais, que você sabe aí que rola direto. Então, para um pessoalista, é mais vantajoso você destinar esse pouco dinheiro que vem da União para esses eventos do que para a história do nosso país. E resumindo, quem ganha com tudo isso? De novo, a mentalidade revolucionária que consegue apagar aí a memória do nosso país. Já estão conseguindo cada dia mais, e aí agora mais um pouco, né? Porque realmente é uma perda inestimável. Recentemente eu estive no Palácio Boa Vista, em Campos do Jordão, para visitar, que é a casa oficial do governador do estado de São Paulo, e você vê a beleza do local lá, a infraestrutura, os móveis e tudo mais. Não se compara com o Palácio Imperial da Quinta da Boa Vista. Pela sua importância, pela sua antiguidade, por tudo, não se compara, mas você vê que a beleza é impressionante. E aí nós temos o descaso das nossas autoridades, o descaso de todo mundo, e aí achei o culpado. E, para reiterar aqui,
contradizendo o reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro. O último culpado de tudo isso são os bombeiros. Forte abraço.